Bom dia, ouvintes! Estamos começando mais uma audição do nosso Conversa de Sucesso, aqui pela frequência de 101,3, Rádio Guaíba, estamos no site também, radioguaíba.com.br. E o nosso programa Conversa de Sucesso tem o oferecimento de Viblin Advogados Associados, especializados em Previdência na Avenida Carlos Gomes, 111, Conjunto 502. E a nossa equipe de trabalho hoje, na Central Técnica e na mesa de áudio, o Geórgio Latino Brum, o Luciano Vargas e o Cleiton Lopes. A produção é do Otto Bede, a gerência de jornalismo é do Rafael Sequim e a direção-geral Claudinei Girotti. O nosso convidado de hoje, especialista em cirurgia geral pelo Conselho Federal de Medicina, área de atuação em cirurgia bariátrica pela Associação Médica Brasileira, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, membro da Federação Internacional da Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos, presidente do capítulo RS da SBCBM 2005-2006. Muito bem. Dr. Jorge Rutkay Pereira. Bom dia, prazer em tê-lo aqui conosco. Bom dia, Mendels, que o prazer é todo meu. Olha, eu quero... Seu assunto, a sua especialidade, é uma especialidade que nunca esteve tanto na moda, no meu entendimento. Por que a cirurgia bariátrica cresceu tanto? Ela é para nós relativamente nova, considerando outras especialidades, doutor. Eu não sei se eu estou certo em dizer isso aí. Sim, é verdade. Tu está certo. Isso tem muito a ver com o tempo que levou para que se reconhecesse a obesidade como doença. Ah, tá. Ela é partindo assim. Daí. Porque até há não muito tempo atrás, a obesidade não era reconhecida como doença. Pois é, né? A obesidade era vista como um problema de falta de disciplina, de falta de força de vontade. Era uma questão muito mais comportamental. Exatamente. Só que, a partir do momento em que ela foi claramente reconhecida como doença, persistiu esse estigma, persistiu essa visão, esse preconceito, que permeia não apenas a sociedade leiga, mas também a área da saúde. Sem dúvida. Então, sim. Todos os tratamentos voltados para a obesidade sofreram desse atraso. Mesmo os tratamentos tradicionais, os tratamentos clínicos, como dietas, uso de medicamentos, poderíamos até falar um pouco mais adiante a respeito disso, sofreram, e a cirurgia bariátrica veio na esteira desse processo todo. Cirurgia bariátrica, ela surgiu como uma necessidade de controle da chamada obesidade avançada. Vários sinônimos: obesidade mórbida, obesidade severa, obesidade clinicamente severa. Existem alguns parâmetros que identificam essa obesidade. Então, se os tratamentos convencionais já não tinham bons resultados no longo prazo, nos casos de obesidade mais inicial, de obesidade leve, imagina em relação à obesidade severa, à obesidade mórbida. Os resultados no longo prazo sempre foram muito ruins. Qual é a origem dessa especialização? Porque antes até se podia fazer algum tipo de cirurgia, de tratamento, mas como o senhor diz, é uma coisa eventual. No momento em que se constatou que isso passou a ser um problema de estudos médicos, quando é que se implantou a cirurgia bariátrica? Quando é que ela recebeu esse nome? A partir de agora nós vamos fazer uma intervenção, um procedimento exatamente nesta área do estômago, enfim. Quando é que começou isso, doutor? Quantos anos tem essa? A cirurgia bariátrica, ou seja, a cirurgia realizada com o objetivo de emagrecimento... Claro, nesse sentido. Ela data dos anos 50. Quando então foram desenvolvidas pela primeira vez algumas técnicas utilizadas em determinados locais, e a partir então daí se analisou os seus resultados. No entanto, houve um período a partir desse início em que as técnicas não eram padronizadas,
os resultados eram mais difíceis de serem avaliados, os poucos estudos não eram tão bem conduzidos do ponto de vista científico, tá? Não havia uma padronização. A padronização em relação à cirurgia bariátrica, com o estabelecimento claro das suas indicações, nesse sentido que eu lhe pergunto. Começou exatamente no início dos anos 90. 1991, sim, 1992, num encontro realizado nos Estados Unidos, e que então diversos profissionais com algum interesse e participação nessa área estabeleceram quais seriam as indicações básicas e até mesmo algumas outras questões relacionadas, então, à realização da cirurgia bariátrica. Foi nesse sentido, porque a minha cabeça aqui, de leigo, apenas de jornalista, estava dizendo, nós temos, por exemplo, um marco na cardiologia, que é o transplante de coração. Isso, no entanto, já se estudava, já tínhamos cardiologista muito antes. Esses marcos aí, que são... e que estabelece um rumo, estabelece a especialização da especialização. Nesse caso, então, agora sim, 90, 91, quando se reuniram esses médicos. E a partir daí, a partir dessa grande reunião, desse grande encontro científico, aqui no Brasil, houve uma participação fundamental do Dr. Arthur Garrido Júnior, cirurgião de São Paulo, cirurgião do Hospital de Clínicas de São Paulo, que é considerado como o pai da chamada moderna cirurgia bariátrica. Ele que já fazia cirurgia bariátrica, na época, ele então, com esse caráter oficial, digamos assim, ele pôde desenvolver de uma forma muito mais eficaz, muito mais produtiva essa área da cirurgia do aparelho digestivo. A cirurgia bariátrica é uma cirurgia do aparelho digestivo. Pois essa especialização. Desculpe, como é o nome do doutor que o senhor citou, que é importante? Dr. Arthur Garrido Júnior. Eu diria, então, com o olhar jornalístico, o doutor Arthur está para a cirurgia bariátrica, assim como o doutor Zerbini está para a cirurgia cardíaca. Perfeito. São esses marcos importantes. Exatamente, né? Exatamente. Ele está hoje aposentado, mas ele é reconhecido não só aqui no país, mas também internacionalmente. Já foi presidente da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade, foi o criador da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Foi ele realmente quem desenvolveu e quem congregou todos os esforços para fazer com que essa área de atuação, na verdade a cirurgia bariátrica é uma área de atuação, ela está no caminho, se Deus quiser, para ser reconhecida como uma especialidade médica. Por enquanto é uma área de atuação. Mas logo, obviamente, vai se transformar numa especialidade, porque hoje quem tem o problema de obesidade, ele vai logo num médico, como o senhor, por exemplo. Eu quero saber se eu posso fazer uma cirurgia bariátrica. Ele vai no especialista nisso aí, né? Já a especialidade existe, só não está ainda com a nomenclatura, seria isso? Com a definição. Assim. Exatamente, sim. E hoje se usa muito o termo cirurgia metabólica. Por isso, todas as sociedades científicas da área, inclusive a brasileira, recebem o nome de metabólica. O nome atual da sociedade brasileira é Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Tá? Por quê? Por que esse termo metabólico veio a ser tão importante assim? Porque no início era só cirurgia bariátrica. Se pensava que a única consequência da cirurgia seria levar ao emagrecimento. Ponto final. Portanto, cirurgia bariátrica, cirurgia para emagrecer. Com o passar dos anos, se viu que ela fazia muito mais do que simplesmente emagrecer. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. O paciente obeso com diabetes. O paciente obeso com diabetes e que tinha indicação para cirurgia bariátrica se beneficiava enormemente em relação ao diabetes. E
Os casos são impressionantes. Pacientes que permaneciam alguns dias no hospital, quando tinham alta, já mostravam os níveis de açúcar no sangue controlados. Porque Nem tinham emagrecido ainda. Mas normalmente é isso, né? Uma pessoa que vai para a cirurgia bariátrica, há um percentual muito alto de diabetes já. Sim, o diabetes é a doença associada à obesidade por excelência. Existem muitas outras. Mas nesse caso aí... O diabetes, ele... tanto é que são consideradas epidemias gêmeas. Não é? Existe uma epidemia hoje mundial de obesidade e de diabetes do tipo 2, que é a forma mais comum de diabetes. Então, eles viram que estas cirurgias levavam a alterações metabólicas benéficas. Daí não é só bariátrica, é metabólica também. Bariátrica e metabólica. Eu até acho que o termo hoje deveria ser mais metabólico do que bariátrico. Porque o que é a obesidade? É um distúrbio metabólico. Sem dúvida. Já começa aí, né? Exatamente. Começa na origem, né? Então, a obesidade é um distúrbio metabólico, uma doença crônica que tem uma evolução progressiva na maioria dos casos e que traz consigo este potencial, inclusive, de diminuição da expectativa de vida. Uma doença séria, uma doença complexa e, infelizmente, de causa desconhecida. Nós não sabemos o que leva a esse distúrbio metabólico. Não tem um diagnóstico preciso ainda? Não, provavelmente o componente mais importante, existem diversos fatores associados. Claro. A questão cultural, a questão ambiental, a questão educacional, emocional, mas o componente genético é o mais importante. Não tem uma vacina, vamos dizer assim. Não. O que se sabe é que essas pessoas já nascem com a predisposição para desenvolverem a doença. Podem iniciar a doença na infância, pode ser um pouquinho mais tarde, na adolescência, na idade adulta. No entanto, uma vez que a doença se estabelece e é feito o diagnóstico, ela segue aquele caminho natural, que é um caminho de agravamento com o passar do tempo. Doenças associadas, algumas que podem ser bem graves, questões relacionadas à deterioração da qualidade de vida, sem dúvida, é uma outra consequência importante. Questões relacionadas à autoestima, sem dúvida nenhuma. E aí nós temos que tirar uma conclusão. Qual é o objetivo número 1 no tratamento da obesidade? O objetivo número 1 é o controle das doenças associadas, porque essas doenças associadas são o problema. Então, pegando o caso bem específico da diabetes, ela não tem cura, ela tem controle. Perfeito. Nós podemos controlá-la, mas não podemos dizer que nós estamos curando. E isso se aplica à obesidade também. Também, claro. O senhor sabe... Nós estamos conversando aqui para os ouvintes que estão ligando agora um doutor Jorge Ruticai Pereira, que é especialista em cirurgia geral. Ele atua na cirurgia bariátrica pela Associação Médica, enfim, é um especialista em cirurgia bariátrica e metabólica. E eu estava falando, eu tive um amigo, ele era muito obeso, ele teve que primeiro até fazer um emagrecimento, digamos assim, para poder chegar existe essa... Para se iniciar o processo da cirurgia bariátrica, ele não pode ir diretamente para a mesa, ele tem que emagrecer antes. Existe um peso, digamos assim, de referência para quem está obeso, doutor? Uma explicação assim bem objetiva, não é? O diagnóstico da obesidade. Como é que se faz hoje em dia? Pois é, como é que se faz? Na maior parte dos consultórios, das clínicas, ainda o cálculo do índice de massa corporal é o que predomina. Porque ele é muito fácil, ele é prático e tem uma confiabilidade bem razoável. O que se faz? Divide o peso pelo quadrado da altura. Aí nós vamos ter um número. Esse número indica o quê? Indica quantos quilos por metro quadrado de superfície corporal tem aquela pessoa. O chamado IMC, que é Índice de Massa Corporal. O IMC normal do ser humano, entre 18,5 e 25. Acima de 25 é sobrepeso, não necessariamente obesidade.
A obesidade começa no 30. Ah, tá. Portanto, índice de massa corporal acima de 30, obesidade. E ela é dividida em 3 graus, de acordo com o resultado desse cálculo. De 30 a 34,9, grau 1. De 35 a 39,9, grau 2. E de 40 em diante, grau 3. Que é o mais, que seria o grave, seria Exatamente. A luzinha vermelha piscando. Exatamente. Quais são aquelas indicações que foram estabelecidas no início dos anos 90? Naquele grande encontro nos Estados Unidos. O valor aí, claro. Tá? Permanecem as mesmas. Índice de massa corporal acima de 40, o que caracteriza a obesidade grau 3, independente de haver doença associada. Ah, tá. Segunda grande indicação, índice de massa corporal entre 35 e 40, com doença associada. Ou seja, se nós relaxamos em relação à exigência do IMC de 40, nós temos que mostrar que é uma doença séria. Claro. E a presença das doenças associadas faz isso aí. Respondendo à tua questão, e os pacientes que eventualmente recebem a recomendação de emagrecer? Há uma classe de pacientes com obesidade severa, ou seja, índice de massa corporal acima de 40, grau 3, que são chamados de superobesos. Índice de massa corporal acima de 50. Acima de 50. Acima de 50. Não há nenhum consenso na literatura, nenhum consenso mundial, em relação à necessidade de emagrecimento dessas pessoas. Essas que têm o índice de massa corporal acima de 50. No entanto, é sim recomendado que essas pessoas emagreçam para poderem se submeter à cirurgia bariátrica com um risco menor, de uma forma mais segura e confortável. E a partir daí, digamos, dessa primeira conversa da pessoa que está interessada em fazer a cirurgia bariátrica, só esse pedido do médico, do profissional, para que ela faça um emagrecimento antecedendo a cirurgia, já não é um processo de educação dele, já não está introduzindo ele neste curso tão necessário para que ele faça todo esse procedimento aí? Perfeito. E tu entrasse aí numa área, aproveitando o gancho, fundamental, em se tratando de obesidade avançada. Não é apenas uma cirurgia. Esse é um tratamento multidisciplinar. Os pacientes têm que ser preparados para a cirurgia. Eles têm que ser preparados para as mudanças que vão acontecer. Claro. Eles têm que saber disso aí. Quem é que faz isso? Uma equipe multidisciplinar, formada por várias profissionais da saúde, cada uma na sua área de atuação. Nós, por exemplo, no GECOM, que é o grupo que foi criado por nós, ainda no século passado, sim. E que fez a primeira cirurgia bariátrica moderna aqui no estado, nós temos psicóloga, nutricionista, fonoaudióloga, fisioterapeuta. Então, essas profissionais, elas vão preparar o paciente para a cirurgia e elas vão acompanhar o paciente por um determinado período de tempo até que eles estejam adaptados às mudanças. Mesmo depois que isso acontece, o paciente precisa continuar o acompanhamento de longo prazo com o cirurgião, com o seu médico. Porque esse é um compromisso de longo prazo. Pois é, o senhor está falando e eu estou com uma figura na cabeça, um querido amigo nosso que fez cirurgia, ele era muito obeso, nós sentimos, ele era do nosso grupo, que ele não tinha feito esse tratamento, esse apoio, porque ele terminou cometendo suicídio. E se sabia que ele entrou num processo de depressão e nós notávamos porque ele era muito guloso, digamos assim. E aí, depois da cirurgia, depois daquele pós-tratamento, um mês tomando sopinha, ele não conseguia controlar a fome pelo olhar, não sei se a definir. E ele ainda tinha aquela coisa compulsiva de comer como ele comia antes. E obviamente havia uma rejeição do organismo. E ele passou a não... Fora o problema das roupas, que ele teve que trocar todo o guarda-roupa, tem todo esse acompanhamento que o senhor está falando. Como é importante, doutor. Fundamental. E ele não teve esse acompanhamento. Pois é, lamentável. Mas eu vou te dizer, a primeira avaliação com esta equipe multidisciplinar é feita com a psicóloga.
Mas isso tem um motivo. Claro, esse é o motivo. Ela precisa, num primeiro momento, avaliar o perfil psicoemocional daquela pessoa e saber se é uma pessoa compatível com a realização do tratamento. A maioria das pessoas são, sim, compatíveis. No entanto, há algumas pessoas, e essas devem ser identificadas, que apresentam, fruto de distúrbios emocionais, um risco de virem a ter problemas após a realização da cirurgia. Isso é fundamental, isso é fundamental. Mas o que acontece, Mendelski? Infelizmente, é uma realidade. Até mesmo as operadoras de saúde, elas simplesmente estabeleceram uma linha entre esses dois componentes do tratamento. Equipe multidisciplinar e a cirurgia. E só passaram a remunerar a cirurgia. Ah, bom, mas aí... Né? Ignoraram que uma parte essencial no tratamento e no sucesso é feita por uma equipe multidisciplinar. E não pode ser assim. Infelizmente, nós sabemos que existe hoje no país, e até mesmo no mundo inteiro, uma quantidade importante de profissionais da área cirúrgica do aparelho digestivo que fazem a cirurgia bariátrica, mas não tem equipe multidisciplinar. Não tem acompanhamento dos pacientes, não tem avaliação. E isso é um problema sério, um problema grave. Pois é isso, porque a vida da pessoa não muda apenas, digamos assim, em diminuir a barriga, vamos fazer uma coisa bem... A vida dele muda completamente, ele passa a ter um outro olhar sobre uma vida nova que se oferece para ele, né? Do ponto de vista da saúde dele, né? Tu pensaste aí algo também que eu considero como essencial na compreensão dos pacientes. Resumindo numa única palavra, o que nós buscamos no tratamento? Mudança. Mudança. Eles têm que mudar. Sim, mudança. Mudar hábitos alimentares, mudar todo um estilo de vida que favorece a obesidade. Sim. Aí nós temos a questão da atividade física, a questão do consumo excessivo de álcool, a própria estética, né? A autoestima, vamos dizer assim, né? Me parece que isso é fundamental. Exatamente. Também. Eu te disse, o objetivo número 1 é o controle das doenças associadas. Se elas já existem, procurar fazer a sua regressão. Se não existem, vamos pensar na sua prevenção. Mas também nós não podemos esquecer de mudanças relacionadas à autoestima, que são também um objetivo do tratamento. Muitas vezes, doutor, é o que leva à primeira decisão. Eu vou mudar de vida, eu preciso estar de bem comigo, com o meu espelho. Coisa assim, né? Perfeito. A preocupação com o vestuário. Isso, sim. Eu não consigo encontrar, doutor, roupas que eu gostaria de usar e de vestir. Porque só tem lá tamanho tal, não é? Até assim, roupas esteticamente não muito bonitas, claro, na minha opinião, e isso incomoda as pessoas de maneira muito, muito, muito importante. E vamos citar um exemplo bem prático. Eu estava vendo ainda essa semana aí, aquela cantora, essas celebridades que surgem, a Jojo Todinho, ela me parece um exemplo assim eu quase não reconhecia a Jojo Todinho pelo esforço que ela está fazendo. Ela fez a cirurgia, né? E parece que se adaptou, mas provavelmente tem um conjunto multidisciplinar com ela ali, de profissionais. Não tem, parece, né? Pela forma como ela está encarando a nova vida dela, né? Com certeza. Os melhores resultados nós observamos nos pacientes que fazem o acompanhamento de longo prazo. Mas isso é o mesmo para toda doença crônica. Por que seria diferente em relação à obesidade? Porque muito mais do que... Tem doenças que apenas é aquela cura necessária. Digamos, pegar o câncer, por exemplo. As pessoas querem se livrar apenas do câncer. Mas nessa não tem nem estética em jogo. Nessa aí tem a autoestima do visual, da estética. Eu preciso me apresentar, eu preciso voltar para o meu ambiente. Eu preciso ficar bonito, vamos dizer assim. As pessoas têm esse direito de pensar assim, né? Com certeza. Eu quero ser bonito, eu quero me sentir bem, né? Né? Com certeza. Nós observamos e notamos muito isso nos pacientes. Muito. E na verdade, existe de vez em quando uma conversa relacionada com um grupo de pessoas que têm obesidade, mas não são doentes.
porque não têm doenças. A pressão é normal, não são diabéticos, não tem gordura no fígado, não tem apneia do sono importante. São pessoas normais. Por que nós vamos submeter essas pessoas a tratamento? Isso aí é muito mais um mito do que uma realidade. Nós sabemos hoje que a obesidade saudável, entre aspas, ela, com o passar do tempo, não se confirma. Não. Já foram acompanhados no mundo inteiro grupos de pessoas que, teoricamente, seriam considerados como pessoas com obesidade saudável. Não, aqui não há nenhuma doença, não há nenhum componente metabólico aparente. No entanto, com o passar dos anos, isso ia surgindo e ia acontecendo. Mas não tem como dissociar disso aí. Você pode estar muito de bem com a vida, ser uma pessoa com índices fora dos parâmetros e indo para a obesidade, mas, na verdade, se tem esse sintoma, esse visual de obesidade, tem alguma coisa que está algum desequilíbrio aí. E, em algum momento, esse desequilíbrio vai te cobrar. Sim, com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Dr. Jorge Ruticai Pereira, você sabe que estamos chegando no final, a conversa está boa aqui. Como flui rápido, não é? Quando o assunto é interessante. Mas o assunto é muito interessante. Nós estamos falando de coisas que todo mundo, por um momento, passa. Né? E basta ter espelho em casa. Faltou alguma coisa assim importante que o senhor quisesse dizer aqui que nós não tenhamos conversado aí? Como é que tem um senhor obeso nos ouvindo aí. Sim. Como é que ele faz? Eu quero conversar com esse doutor aí que me apresentou a solução da minha vida. Vai lá para o seu consultório. Como é que eu faço isso? Nós temos um grupo chamado GECOM. Uma sigla, na verdade, Sim. Grupo de Estudo das Cirurgias de Obesidade e Metabólica. Olha, tá. Esse é um grupo que, obviamente, pode ser acessado por telefone, pode ser acessado por WhatsApp, pode ser na acessado internet. por... Eu vou para a internet, quero procurar vocês. Bota GECOM. www.gecom.med.br. Tá aí, ó, pronto. Aí ali tem todas as informações. www.gecom.med.br. E nós estamos hoje em Casa Nova. Olha aí, aonde? Sim, nós ficamos durante 20 anos num determinado endereço, na Rua Schiller, e atualmente, desde setembro, outubro do ano passado, nós estamos ali na Ramiro Barcelos, bem próximo ao Hospital Moinhos de Vento. Olha aí. Ramiro Barcelos, número 820. E o senhor opera no Moinhos também ou opera em outro hospital? Nós operamos no Moinhos, mas operamos já há muito tempo também em outros hospitais, como o Hospital Mãe de Deus, o Hospital Ernesto Dornelles, o Hospital Blanc. Muito bem. Dr. Jorge Ruticai. Esse Ruticai, qual é a origem? Eu gosto muito de perguntar. Húngaro. Húngaro, sim. Na verdade, eu tenho 2 nomes húngaros. Eu tenho um pré-nome, que é Jorge László. László, sim. László é mais ou menos como o João aqui. Né? Exatamente. Extremamente comum. É Ladislau, em português. E o Ruticai é uma família pequena. Uma família pequena, que os meus avós maternos vieram da Hungria. Na década de 30. Vieram de Budapeste para o Brasil. E aqui ficaram, tiveram suas filhas. E aqui no Rio Grande? Os netos aqui em Porto Alegre. Porto Alegre. Exatamente. Muito bem. Dr. Jorge Ruticai Pereira, especialista em cirurgia bariátrica e metabólica, foi o nosso convidado de hoje, e com o prestígio de Viblin Advogados Associados, especializados em previdência, na Avenida Carlos Gomes, 111, Conjunto 502. Nos acompanhe na segunda-feira, às 6 da manhã, onde nós temos mais um encontro marcado no programa Agora. Um bom domingo a todos. Até lá.